Então, continuando. Allez, on va continuer à la fin. Petite séquence de fin. 8, 8, 1. Ta ta ta. Ta ta ta. Ok? Ensuite, j'enchaîne. Ta. Et j'enchaîne encore. Ta ta. Voilà. Je vous avais montré les squelettes. Eu mostrei para vocês o esqueleto da coisa já. Vamos estudar a séquencezinha. On va étudier la petite séquence. Vous allez s'entraîner comme ça. Vocês vão treinar assim. 8. Tum. D'abord, primeiro, 2 tempos. Tum, tum. Pour s'habituer. Pour ceux qui ne sont pas habitués. Então, para se acostumar. Para quem não está acostumado. Tum, tum. Je me suis habitué. Já estou acostumado. Aí eu vou colocar os contratempos. C'est après m'habituer que je veux mettre les contratempos. Okay? Et tum. Tam, tam. Et pour mettre les contratempos, il faut commencer à lâcher le bassin. Ok? Tam, tam, tam. C'est ça qui va donner plus de beauté. Então, para colocar mais quanto mais contratempo tiver no jogo de pernas, significa mais quadril, mais solicitação do quadril. Então, para quem não tem o costume, agora é o momento de treinar. E para quem tem costume, agora é o momento de largar o quadril. Ok? Explorar mesmo. Que é ele que vai dar mais funk. C'est le bassin qui va donner plus de funk. Dans ce cas. Então, 2 tempos, 2 temps pour s'entraîner. Tum, tum. Une fois, j'ai compris, entendi, já, vamos embora. On y va. Et vous allez répéter jusqu'au moment où vous allez oublier que vous êtes en train de répéter ce pas-là. Vocês vão repetir até o momento que vocês esqueçam que vocês estão repetindo esse movimento. E automaticamente a perna esquerda vai subir. Ok? Quando ela subir, significa que está bom. Comme a jambe gauche va monter toute seule, ça veut dire que c'est bon. Ok? Et là, je passe à la suite, vers ma gauche. Kick. Ok? Poum. Alors, vous allez s'entraîner l'arrivée. Vocês vão treinar a chegada do kick. Poum. Et a saída. Ok? Vous allez s'entraîner l'arrivée du kick et la sortie du kick. Alors, vocês treinam a entrada do kick e a saída do kick. Ok? Então, tum, 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 tum. Ok? E tecnicamente vai ser isso aqui. Tum, 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 tum. Je ne peux pas faire plus long que ça. Eu não posso mais fazer mais lento que isso. Beleza? Senão não dá. Senão é tai chi. Então foi. Tum, 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 tum. Movimento. Esse é um movimento que faz parte da classe de movimentos aéreos. Aqui. Okay? Eu vou fazer aqui. Non. Alors, vous allez s'entraîner bizarrement, étrangement comme ça. Vocês vão treinar esse movimento de uma forma estranha. Perna aqui e tentar voar. Ok? Normalmente vai trabalhar toda essa região interna aqui das pernas. Eu não lembro como é que fala em português. Tem que sentir que trabalha, aliás. O músculo vai trabalhar aqui dentro. Significa que é bom. Alors, vous allez normalement sentir que les muscles travaillent à l'intérieur des cuisses. Et ça, c'est un bon signe. Il faut le faire. Boum. Avec la jambe droite, vous allez essayer de la remplacer. Ma jambe droite, ma jambe gauche, le kick, et la jambe droite fait ça. Ok? Théoriquement. Dans la pratique, ça fait drôle et ça fait bizarre.
Teoricamente, minha perna esquerda, que é o kick, pum, vai ser substituída pela perna direita, pum, e vai no chão, pum, pum. Ok? É esse o treino que vai fazer, que vocês têm que fazer. Esse é o treinamento. C'est celui-là l'entraînement à faire. Quand vous vous sentez fatigué, il faut faire. Et le moment que vous allez se sentir à l'aise, là c'est bien. Então, cansado, tô fazendo, cansei, tô achando estranho, não consigo, não tem nenhuma importância, ok? Faz, e quando você estiver cansado, faz, porque um momento ou outro você vai sentir bem. Então, quando você se sentir bem, então você vai poder treinar um movimento dançado. Et quand vous allez sentir bien, vous allez pouvoir pratiquer ce mouvement dansé. C'est là, enchaîner. Okay? Ça va ajuster, travailler bizarrement, ça va aider à ajuster ce mouvement-là, parce que c'est un mouvement difficile. Et même très difficile d'expliquer. Et quand même, beaucoup d'explications sur des mouvements comme ça va faire de la science. C'est trop théorique, trop mental, trop intellectuel et pas assez pratique. Então, com a categoria de movimento como esse aqui, pode ser explicado teoricamente, mas aí vai demorar, é muito intelectual. Fica muito tempo na explicação mental, intelectual, e a gente perde a prática. É a prática de fazer que vai desbloquear toda a explicação. Ok? Então eu vou revisar tudo e vamos que vamos. Je vais tout réviser et on va dessus. Et pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, ra, tum, ta, 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 tum, ta, ta. C'est ce niveau-là qu'il faut toucher. É esse nível aqui que vocês têm que pegar, ok? Então é isso por enquanto. Não tem muito o que falar. É treino. Treino e parar de preguiça. Como para tudo. Na dança, quando eu me sinto preguiçoso, eu treino. Porque quanto mais eu treino, mais eu perco a preguiça. Okay? Quanto menos eu entendo o movimento, mais eu treino. Ok? Eu não treino rápido, eu treino lento. Quando eu entendo o movimento, eu treino rápido. Alors, plus je m'entraîne, plus je suis fatigué, plus je dois m'entraîner dans ce cas. Ok? Parce que ce n'est pas une fatigue de faire 3000 pompes. Ok? C'est une fatigue que vous allez pouvoir contrôler. C'est des pas debout. Ok? Je suis trop fatigué, je fais lent. Je me sens moins fatigué, j'accélère. Je n'ai pas compris le mouvement, je fais toujours lent. J'ai compris le mouvement, je le fais rapidement. Simple comme ça. Et il faut s'entraîner comme ça pour s'éduquer, une manière d'apprendre les pas. C'est cette méthode-là qui va vous aider à apprendre d'autres mouvements plus rapidement. Quand on n'a pas cette habitude-là, c'est normal qu'on galère. Ok? Et voilà, et um bisou a tous, um beijo para todos e até mais.